Galera, eu tô aqui para comentar com vocês um pouquinho o tema do momento, que foi a resposta dada pelo presidente Jair Bolsonaro ao repórter do jornal O Globo, quando ele pergunta ao presidente sobre os cheques depositados na conta da Michelle Bolsonaro pelo Fabrício Queiroz, e o presidente da República responde: a minha vontade é de encher a sua boca de porrada, seu safado. Não sei se a frase foi exatamente essa, mas enfim. Este é o teor da frase. Aliás, eu vou ler, porque senão depois vão falar aqui pra mim, não foi exatamente isso que ele disse. Então a frase foi a seguinte: minha vontade é encher tua boca com uma porrada, tá, seu safado. Qual o problema aqui? O problema aqui é que essa não é a primeira vez que o Bolsonaro responde desse jeito, fala desse jeito com um repórter, e essa não é a primeira vez que o Bolsonaro ataca a imprensa. Isso já aconteceu diversas vezes. Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, nos primeiros 6 meses do ano foram 53 agressões verbais contra jornalistas, e no governo Bolsonaro, aqui tem uma manifestação da ABRAJ, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o ataque à imprensa é método. Aí vocês vão falar: Gabriela, será que você não está exagerando? Vamos ver. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Está saindo de lá para ser diretor. Quem age dessa maneira merece outra banana, hein? Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Heredia do assédio da jornalista dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. Rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Presidente! Você é uma idiota! Você aprendeu onde isso daí? Você aprendeu onde? Eu tô falando que tá no diário do Congresso? Como é que eu tô mentindo? Por favor. Não, você vai contra toda a história, o que tá no livro. Contra a sua mentira. A tua mentira. Agora você quer forçar a barra. Você é uma analfabeta. Bom, já vimos que não é um exagero dizer que o ataque à imprensa é um método, mas diante dessa constatação, eu percebi nas minhas redes sociais, na minha postagem de ontem, que existe uma conduta padrão dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, quer dizer que ele age assim porque ele é muito atacado pela imprensa, porque a imprensa, a grande mídia, é majoritariamente contra o presidente Jair Bolsonaro. Aí eu tenho duas questões. A primeira é, vamos admitir como verdadeira essa premissa para que a gente possa argumentar. Caso a gente diga que o presidente Jair Bolsonaro, de fato, não tem o apoio da grande mídia, que a grande mídia é contra o presidente Jair Bolsonaro, isso autoriza o presidente da República a falar com os repórteres dessa maneira? Eu, particularmente, acho que não, né? Ele não é uma criança no jardim de infância para agir dessa maneira. Ele é o presidente da República e ele deve se comportar de acordo com a cadeira que ele ocupa. Aliás, eu já falei várias vezes para vocês que na Lei 1079, que é a lei que prevê os crimes de responsabilidade, tem ali um artigo prevendo o se comportar de forma incompatível com a dignidade ou o decoro do cargo. Se o impeachment dele passaria no Congresso hoje, não, já falei isso também em vários vídeos lá no YouTube, mas só estou falando que a hipótese está prevista. Agora a gente tem uma outra dúvida que surge dessa alegação de que a imprensa persegue o presidente Jair Bolsonaro. Será que a imprensa fala essas coisas ruins para a imagem só do presidente Jair Bolsonaro? Ou será que a imprensa também divulgou coisas que eram prejudiciais à imagem de governantes nos governos anteriores? Vamos ver. Depois de a gente dar uma olhadinha em todas essas manchetes, eu acho que vale a pena a gente lembrar que o escândalo do Mensalão, que envolvia o governo petista, foi descoberto numa entrevista dada pelo Roberto Jefferson para Renata Lopretti, que hoje está na Globo, mas na época estava na Folha. E vamos lembrar também que o Bolsonaro é um cara que se alimenta dessa dinâmica.
é um presidente que, enquanto candidato e também depois de ter conquistado a presidência da República, se alimenta de polêmica. Ele vive fazendo essas frases absurdas que ele diz e que geram a repulsa de parte do eleitorado, são frases que movimentam a sua base de apoiadores. Eu vi isso de um monte de gente dizendo que aquele era o comportamento de um homem verdadeiro que defende a sua mulher. Tá vendo? É absurdo pra gente, mas não é absurdo pros outros. Então, ele é uma pessoa que se alimenta dessa lógica. E aí, dentro dessa lógica, dos escândalos divulgados pela imprensa, a gente tem algumas consequências que ajudaram o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele se elege na esteira de um discurso contra a corrupção que foi muito alimentado pelas manchetes de jornais e revistas que escancaravam os escândalos de corrupção envolvendo os governos anteriores. O Bolsonaro tanto se elege nessa esteira que ele chama para ser o ministro da Justiça dele o Sérgio Moro. E ele se elege nessa história de anti-elite, anti-establishment, candidato de fora, contra a velha política, falando muito sobre livrar o Brasil do comunismo e acabar com o PT, mas sem apresentar um plano de governo concreto para mostrar como que ele ia conseguir fazer o Brasil evoluir. Quando ele senta na cadeira da presidência da República, ele percebe que a imprensa vai começar a cobrar ele as realizações, o que ele precisa fazer? Ou ele se submete ao escrutínio da imprensa, que vai descobrir que ele, não tem plano, e dois, quando o que ele está fazendo não der certo, ou ele descredibiliza a imprensa, porque aí se ele descredibiliza a imprensa, que vai denunciar aquilo que no governo dele não funciona, ele consegue controlar a narrativa e dar para os apoiadores dele só o que ele quer. Vou dar alguns exemplos. Naquela reunião ministerial, o Bolsonaro fala que o Brasil estava voando antes da pandemia. Mas quando a gente vai consultar os dados do crescimento do Produto Interno Bruto, a gente vê um crescimento de 1% em 2019. E quem não vai se lembrar no final do ano, quando foram divulgados os números do PIB, o Bolsonaro se recusando a falar com a imprensa e usando um comediante para entregar banana para os jornalistas, ridicularizando a notícia, porque ele não tinha satisfação para dar, porque a notícia era ruim para ele. Depois, quem não vai se lembrar de toda a polêmica envolvendo os dados sobre as queimadas na Amazônia, que resultaram, inclusive, na demissão do Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE. Eu lembro, na época, de assistir uma entrevista, que era um debate entre o Ricardo Galvão e o Ricardo Salles, na qual o Ricardo Salles diz, no começo da entrevista, nós nunca dissemos que os dados eram mentirosos, e depois ele fala, os dados eram mentirosos. Em vários lugares e oportunidades, que os números recentes sobre o desmatamento da Amazônia foram manipulados. Como, ministro? Explica pra gente. Bom, primeiro, eu não tenho dito que os números estão manipulados. O que está manipulando é a forma de apresentar os números e o sensacionalismo criado em torno dessa forma. O presidente da República, ministro, chamou os dados do INPE de mentirosos. Então, o senhor me escuta até o final. Os dados foram mesmo. Não. Os números estavam errados. O senhor está falando... Nós mostramos isso semana passada. Ministro, o senhor me escuta. Só uma observação. No começo do programa, o senhor disse aqui que o senhor não estava questionando os números, o senhor estava questionando a forma de divulgação. Não foi isso? Desculpe, Renato. Mais recentemente, eu já falei para vocês sobre a tentativa do governo de esconder os números relativos à pandemia, porque o número de mortes é um número ruim para a imagem do governo Bolsonaro, embora agora ele esteja trabalhando do jeito que eu falei que ele ia trabalhar, com essa ideia de cloroquina. Aí, mais uma coisa, é na imprensa oficial que vai sair a informação de que a cloroquina não tem comprovação científica, porque o Bolsonaro está lá levantando o remédio como se ele fosse a solução de todos os problemas que ele não pôde usar. Agora, a narrativa dele é de que ele fez tudo que estava ao alcance dele para lidar da melhor maneira possível com a pandemia. Mas quando começou a pandemia, ele estava chamando manifestação, limpando o nariz e apertando a mão das pessoas. Aí ele vai falar para as pessoas que o Supremo Tribunal Federal não deixou ele tomar nenhuma medida em relação à pandemia, o que é uma mentira. Porque o que o Supremo Tribunal Federal faz na decisão é não tirar a autonomia dos estados e municípios, porque essa é a organização do nosso pacto federativo, mas isso não significa dizer que o governo federal não podia ter feito nada. Então, quando não tem alguém para confrontar a informação e para mostrar, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal ou os dados da NASA, ou os dados do crescimento do Produto Interno Bruto, o Bolsonaro basicamente pode falar o que ele quiser. Por isso que a imprensa incomoda ele. Porque a imprensa está fazendo a pergunta, oi, tudo bem? Por que o Queiroz depositou cheque na conta da sua esposa, Michele Bolsonaro? E aí, eu que ainda sou criminalista,
e sou, enfim, uma defensora aí do direito ao silêncio, que não pode ser interpretado em desfavor do acusado no processo penal, entendo que ele poderia até se negar a responder, claro, sofrendo com isso as consequências eleitorais da sua conduta de se abster, mas responder da forma como ele responde, que incita um comportamento violento contra os profissionais de imprensa. Sério? A gente quer no Brasil uma imprensa que não tenha liberdade para trabalhar? Logo o presidente Jair Bolsonaro, que se apropriou de um discurso falando de liberdade, que recentemente tem defendido aí liberdade de expressão para o pessoal poder propagar fake news e discurso de ódio. Como que funciona essa liberdade? Liberdade só para falar aquilo que me favorece, aquilo que me interessa? Porque quando você for me questionar, aí você não tem que ter liberdade, porque eu vou dizer que eu quero dar um soco na sua boca. Outro exemplo muito interessante, todo mundo está falando sobre a resposta do Bolsonaro e está falando que depois de um tempo muito caladinho, já falei para vocês que ele estava constrangido pelas questões no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, por essa aliança com o Centrão. Saiu uma pesquisa do Datafolha mostrando que a aprovação do governo dele subiu e aí ele já, de novo, dá o seu showzinho, né? Mas sabe o que é engraçado? Esse presidente Jair Bolsonaro, que não falou nada sobre essa pesquisa do Datafolha, outro dia, quando o resultado da pesquisa não era tão interessante para ele, estava falando, quem acredita no Datafolha? Agora tudo bem acreditar no Datafolha, beleza. E aí eu tô falando para vocês assim, olha, todos os jornalistas que trabalham nos grandes veículos de comunicação são pessoas sobrenaturais, absolutamente neutras? É claro que não, todo mundo tem viés, eu tenho viés, você tem viés, os veículos de imprensa, os jornalistas, todo mundo tem viés. E algumas vezes a gente trabalha para tentar fazer com que esses vieses se apresentem no produto do nosso trabalho de forma menos significativa. O juiz, por exemplo, também tenta fazer isso, porque ele é um ser humano que também tem viés, mas ele tem que buscar o máximo de neutralidade que ele puder. Então, embora eu ache que vocês devem ter um posicionamento crítico em relação a tudo que vocês consomem e que vocês devem observar não só os vieses dos autores das reportagens ou das colunas ou dos comentários que vocês consomem, mas também observar os seus próprios vieses, vocês têm que ficar muito atentos, porque se esses grandes veículos têm vieses, mais viés ainda tem a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ou um blog declaradamente bolsonarista, entendeu? Porque o que a pessoa tá defendendo é uma versão dos fatos, gente. Pode ter uma visão crítica, mas não seja massa de manobra do lado de lá, encampando esse discurso de que a grande mídia está querendo manipular tudo. Quer dizer, a grande mídia está querendo manipular tudo, mas o Bolsonaro não. Ele quer que você saiba da verdade, mesmo que ela seja ruim para ele. E aí, né, para terminar, acho que a gente falou um pouco do direito ao silêncio, do processo penal, e eu falei das consequências eleitorais aí do Bolsonaro ficar calado. Por que eu tô falando isso? Porque uma pessoa que não se digna a responder uma pergunta de um profissional da imprensa, e é uma pergunta importante, é uma pergunta que, enfim, que interessa ao povo brasileiro, e que responde da maneira como ele respondeu, é uma pergunta que é uma pessoa que está dando o seguinte recado: eu não te devo satisfação. Só que, cara, ele foi eleito para representar o povo brasileiro, né? Estamos numa democracia representativa. Então, ele deve satisfação? Sim. Entendeu? Mas, sigo aqui dizendo, acho que essa é uma frase que eu já falei muito, o Bolsonaro, de forma reiterada, ele dá demonstrações de que ele considera que ele, Jair, é mais importante do que a cadeira que ele ocupa. Ele não é a presidência da República, ele está ocupando temporariamente a presidência da República. E ele precisa ter essa convicção, que é algo que eu acho que está distante dele. E quando ele fala de liberdade, ou de democracia, ele precisa entender que numa democracia, que só existe uma democracia com uma imprensa livre. Porque se a imprensa não puder fiscalizar, não puder denunciar, não puder reportar aquilo que ela investiga, a gente vai ter, na verdade, não imprensa, mas a gente não tem liberdade de imprensa, a gente tem propaganda, né? Que é uma frase do George Orwell. Não lembro em que livro. Vou pesquisar. Beijo, tchau.